Chegou o momento de saber mais detalhes sobre os conselhos superiores com a nossa entrevista. É com você, Arthur Rocha. Obrigado, Andreina. Agora eu estou com Enio Miranda, que é o vice-reitor aqui da UFRN, e ele, assim como o reitor, integram os conselhos superiores, presidindo esses conselhos. Seja bem-vindo, Enio, aqui ao nosso programa Por Dentro do Campus. Muito obrigado, é um prazer participar do programa. Bom, eu gostaria primeiro de saber sobre a composição desses conselhos, né? São 4 conselhos, o Consune, o Consad, o Concep e o Concura. Como é que se dá a composição desses conselhos? Olha, como você falou, são 4 conselhos. O Concura ele tem uma função muito específica, que é apreciar as contas da universidade, né? Então, por isso que ele é um conselho bastante restrito em número de conselheiros e tem uma composição onde são pessoas que têm especialidade na área de prestação de contas. Os outros 3 conselhos, quais sejam Concep, Consad e Consune, ele também tem suas finalidades, suas atribuições. O Concep, como o nome já diz, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, ele delibera sobre assuntos da área acadêmica, né, das áreas fins que a gente chama, né, área de ensino, pesquisa e extensão. O Consad, que é Conselho de Administração, ele delibera sobre questões administrativas, né, ligadas à administração da universidade, a servidores técnico-administrativos e outras questões administrativas. E o Consune é o conselho máximo da universidade. Esse se reúne para analisar questões ordinárias, questões, digamos assim, aprovar o plano de desenvolvimento institucional, o plano de gestão da reitoria, o regimento da universidade ou alterações e questões bem específicas, além de ser também um conselho recursal, qual seja, ele julga também recursos que são advindas de conselhos como o Concep e Consad. Nesses conselhos existem membros natos, né, assim, e outros membros que são eleitos, né, entre seus pares. Vamos esclarecer um pouco mais sobre o assunto. Pois não. Os membros natos se dá a partir do presidente, né, desses conselhos. O reitor é o presidente e o vice-reitor é o vice-presidente dos 3 conselhos, o Concep, Consad e Consune, e já é membro nato. Tem como membro nato também os pró-reitores de cada área. O Concep tem como membros nato os pró-reitores de pesquisa, de extensão, de pós-graduação e o de extensão, porque são os pró-reitores específicos da área acadêmica. O Consune, ou melhor, o Consad tem como membros natos o pró-reitor de planejamento, o pró-reitor de administração, o pró-reitor de assuntos estudantis e o pró-reitor de gestão de pessoas, que também são pró-reitores específicos da área administrativa, né? E comum a esses 3 conselhos, temos os membros, os diretores de centro acadêmico e de unidades acadêmicas, né? Os diretores são membros natos, mudam quando eles são substituídos na sua unidade, são substituídos no colegiado. E temos também os representantes de centro e representantes docentes, os representantes técnicos administrativos e os representantes estudantis. Esses 4 segmentos não são membro nato, eles são membros escolhidos por seus pares. O representante docente de cada unidade é escolhido pelos conjunto de professores daquela unidade. Os representantes discentes são escolhidos pelos próprios alunos. Quem coordena isso é o próprio DCE. E os representantes técnico-administrativos também são escolhidos pelos seus pares, mediante a coordenação do sindicato, que é o Sinteste. E aí, como é que se dá a distribuição dos processos? Olha, cada processo que chega, ele é distribuído para um relator, que tem que ser um conselheiro, né? E essa distribuição é feita com o seguinte critério. A própria secretaria do colegiado, ela distribui esses processos tendo como critério o tipo de matéria que vai ser relatada e o conselheiro que tenha um certo domínio sobre aquela matéria, né? É comum que os conselheiros dominem mais um certo assunto, uma certa matéria. Então, a gente procura, através da Secretaria dos Colegiados Superiores, distribuir esse processo para conselheiros que tenham uma certa identidade, né? Um certo conhecimento daquela matéria que vai ser relatada, evitando-se, por conseguinte, distribuir processos para conselheiros que tenham interesse, mesmo que seja um interesse indireto, porque os conselheiros que têm interesse direto, eles são impedidos de votar naquela matéria,
Mas mesmo assim, por exemplo, um processo de uma determinada unidade acadêmica, ele nunca é distribuído para um professor que é lotado naquela unidade, né, para evitar realmente qualquer tipo de interesse, mesmo que seja indireto. E aí, partindo para essa parte da apreciação, do recurso, das votações, como é que esses trâmites acontecem? O trâmite acontece, o funcionamento dos órgãos colegiados superiores, né, CONCEP, CONSAD e CONSUNE, eu estou dizendo esses três porque o CONCURA tem um regimento próprio. Eles obedecem ao regimento da universidade. O CONCEP e CONSAD eles se reúnem com a periodicidade de 2 vezes por mês, embora que tenha as reuniões extraordinárias sempre que se fizerem necessárias, e o CONSUNE 1 vez a cada semestre, né? Então, o procedimento de reunião é aberta a reunião, é lida a ata da reunião anterior, e os processos foram distribuídos, eles são relatados, né? São relatados, a partir do final do relato é aberta uma discussão, o relator expede o seu parecer, diz qual é seu parecer, se ele é favorável ou contrário àquela matéria, é discutido e ao final da discussão é votada com base no parecer do relator. É colhido o parecer do relator e os funcionários votam favorável ou contrário àquele parecer, podendo também se abster se ele não estiver totalmente inteirado do processo. Também existe o caráter de urgência, né, e a possibilidade de pedir vista? Existe. É permitido a qualquer conselheiro pedir vista do processo se ele quiser se inteirar melhor sobre aquela matéria. Então, o processo é retirado de pauta, é dado vista àquele conselheiro que pediu e na reunião subsequente, imediatamente subsequente, ele é obrigado a apresentar o processo com aquele parecer que lhe deu origem ao pedido de vistas. Quando é uma matéria de urgência, o relator ou o próprio presidente, ele pode invocar o regime de urgência. Nesse caso, aquele conselheiro que pediu vista, ele é obrigado a representar o processo ainda naquela reunião, para que o processo seja apreciado e deliberado na reunião e o caráter de urgência não seja prejudicado. Perfeito. Queria agradecer muito esses esclarecimentos, professor Enio Miranda, que é vice-reitor aqui da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre os colegiados, o tempo é muito curto, e desde já você fica convidado a participar, quando quiser, de qualquer sessão de um dos 3 conselhos, onde você vai ver ao vivo como funciona.